Bom, vamos falar agora sobre uma das franquias mais famosas do cinema, né? Vamos para o gênero ação. Já falamos várias vezes aqui sobre terror, né? sobre filmes slasher. Só assistimos, né, tanto Olhos Famintos 3 quanto Halloween. Hoje vamos falar sobre Rambo, né? Tivemos 4 filmes, temos o 5º filme que está agora em fase final de produção, né? Os 5 filmes do Sylvester Stallone, a gente sempre pensa que o último será o último e ele sempre nos surpreende com uma continuação daquilo que a gente pensava que não tinha mais como ser continuado. Mas os 3 primeiros filmes são interessantes, né? Começando falando um pouquinho sobre a primeira parte, a nossa ideia é aqui falarmos um pouco sobre a franquia, né? Sobre os 4 filmes, dando uma pincelada, né? Os 4 filmes, vamos entender que são filmes diferentes. O 2 e o 3, quem sabe, se aproximem, né? O segundo e o terceiro filme se aproximam. O primeiro filme é um veterano de guerra, né, que ao retornar do Vietnã para os Estados Unidos encontra uma grande resistência, né, por parte do povo para com seus veteranos de guerra, né? Se sente desvalorizado e não encontra o seu lugar no mundo. Essa é a história, né, contada, né, é uma adaptação do livro e com algumas alterações, né? É um bom filme, mas ele se destaca por alguns detalhes, né? A gente conversa bastante sobre isso, né? O Trautman, né? O Coronel Trautman, né? Vivido por Richard Crenna, né? Crenna? Não sei a pronúncia. O bacana, assim, eu acho que o filme em si é um filme muito bom, mas os diálogos do Coronel com o xerife, né? Que acontecem quando o Rambo está já, né, no morro, né, já está lá fugitivo e tal, são os grandes pontos altos do filme, né? Em todos os filmes, na verdade, tem esses pontos das falas do coronel, assim, né, que são uma parte que muitas vezes te faz você rir e tal, assim. O interessante, né, que a gente comentou esses dias também, nós estávamos conversando, né? É como se o coronel, tipo assim, ele sempre assusta, né, aqueles que vão de alguma maneira ter que enfrentar o Rambo. Isso acontece nos 3 primeiros filmes, né? Não acontece no 4 porque o personagem, né, o ator já tinha falecido no 4º filme. Mas os 3 primeiros filmes, no primeiro filme acontece isso, né? Em algum momento ele fala que como é que é a parte da cabra. Que o Rambo comeria coisas que fariam uma cabra vomitar, assim, tipo, tudo frases montadas pra fazer o Rambo vencer ali no psicológico do cara ali, sem nem estar presente. Eu fico imaginando o xerife, né, cara? Tu imagina, tu vai enfrentar, tu tá indo buscar um vagabundo, né, cara? Porque desde o começo a ideia era essa, né? Falou assim, pô, um vagabundo veio aqui, tocou um terror na cidade. Aí chega 200 soldados, um exército. Eu descobri que ele era um veterano de guerra, mas até então isso não é o problema. De repente vem um coronel condecorado e começa a me contar essas histórias, né? Aquela hora que ele fala lá, como é que é? Coronel, você quer dizer que mandar 12 homens... 200 homens. 200 homens. 200 homens, né? Mandar 200 homens armados contra o seu garoto é um caso perdido para nós. É uma desvantagem. Não, é um caso perdido para nós. É isso. Sim. Aí como é que ele fala? Fernando diz, bom, se você vai mandar tantos homens, só se esqueça de uma coisa, muitos sacos para os mortos. Muitos assim, sacos para os mortos, né? O exército achou que talvez eu pudesse ajudar. Ora, coronel, o Rambo é civil agora, ele é problema meu. Acho que você não entendeu. Eu não vim aqui salvar o Rambo de vocês. Vim aqui salvar vocês dele. Estou surpreso por ele ter deixado vocês sobreviverem. É mesmo? Aham. Para dizer a verdade, ele foi bonzinho. Tem sorte de estarem vivos. Você não quer aceitar o fato de que estão lidando com um especialista em táticas de guerrilha. Com um homem que é melhor. Com armas, com facas, com as mãos nuas. Com um homem que foi treinado para ignorar a dor, ignorar o tempo. Para viver da terra. Comer coisas que fariam uma cabra vomitar. Quer uma guerra que não pode vencer? Está querendo me dizer que 200 homens contra o seu... Ele realmente quer amedrontar, assim, o cara que tem contra o Rambo. Como é o nome daquela vinhetinha, aquela do óculos lá, que o pessoal fala, Tung Light? Turns out for what, né? Eu posso tentar. Pelo menos teremos a posição dele pelo rádio, se não se importarem em armar uma para ele. Armar uma? É como levar os pombos para o gato. Então, e tem outras passagens, né? Tem outros momentos também que nesse Rambo 1 aí, que alguma coisa acontece. Assim, nessa tenda aí já tem umas 4 frasezinhas que faria qualquer um desmontar assim, o acampamento e ir embora. Pois é, Rambo 1, ele trata
sobre esse importante tema, né, dos soldados veteranos que ao sair do exército, né, não conseguem se recolocar na sociedade, né, e não são nem ao menos valorizados pelo importante trabalho, né, que prestaram para o seu país. Rambo 2 já é um filme diferente, bem diferente, né? Para começar, o Rambo ele está preso, né? Ele foi preso no final do primeiro filme, começa no segundo preso, né? Ele está numa pedreira, né, quebrando pedra e virou um halterofilista, né? Então, amiguinho, se você está perdendo horas e horas na academia, né, fazendo 3 séries de 12 repetições de remada, puxador, leg press, esqueça. O negócio é trabalhar numa pedreira, né? A gente tem que criar um método. Mas você também tem que estar preso assim, né? Porque, tipo assim, aparentemente prisões te dão ali todo o tratamento de whey protein, tudo bonitinho ali pra... Ah não, eu imagino que tu tenha horas de sono, porque não existe explicação, né? Porque o Rambo, ele se tornou de fato um halterofilista. Do primeiro para o segundo filme, é como se fossem personagens diferentes. Além da cor do cabelo mudar, né? Muda, né? Fisicamente é uma outra pessoa, né? Um outro ator, né? Ele se tornou, né, um halterofilista. Mas a segunda parte, o segundo Rambo, ele trabalha um negócio bem interessante. Na verdade, ele assume o papel de super-herói, né? Do primeiro Rambo, tudo ainda fazia sentido, né? Porque ele era um veterano treinado, né? Um veterano do Vietnã treinado, boina verde, né? Que ele estava lidando com policiais locais, provincianos, né? Em alguns casos até, como é que é, em determinado momento, voluntários, né? Sim, eles eram ditos como soldados de fim de semana, assim. É isso aí. Então, já no segundo filme, não, né? No segundo filme era Rambo contra um exército, né? Um exército treinado, né? Pra aquele ambiente, aliás. Assim, exatamente, né? Então, eles estavam na casa deles ali. a temática do segundo filme, né? Rambo, ele é retirado, né, da prisão, né? Ele é resgatado por Trautmann desta pedreira e ele recebe, né, a missão, Rambo 2 a missão, aqui no Brasil, né? Rambo 2 a missão. Ele recebe por missão ir até um acampamento, né, onde teoricamente haveriam presos americanos, né, presos de guerra, né, e ele deveria fotografar, né, as condições deste acampamento, fotografar esses soldados presos, para depois uma equipe de resgate, né, ir até o local para fazer o resgate dos referidos. Mas na verdade, né, o filme mostra que era um grande engodo, né, a intenção era ter um veterano de guerra envolvido numa missão fajuta, onde a intenção fosse levá-lo até um campo onde não deveria haver ninguém, e ele não encontrando ninguém, né, a opinião pública, né, porque eles estavam no filme sendo pressionados pela opinião pública, entendamos isso como mídia, né, eles estavam sendo pressionados e seria uma resposta que estaria sendo dada para a opinião pública. Seria tipo um... Bom, nós fizemos. Nós jogamos um dos nossos melhores lá para ele fazer o que ele conseguia, o que ele fazia de melhor e mesmo assim não tinha nada. Não tinha nada, né? Só que o que acontece é que, como é explicado no filme, esses prisioneiros eles eram mudados de local para local, então existia uma espécie de rodízio entre os campos, né, vários pontos, vários lugares dentro daquela região onde haviam vilarejos onde essas pessoas eram mantidas presas. E acontece, né, que Rambo é enviado justamente para o lugar onde haviam os presos, né? E Rambo é Rambo, né, meu filho? Não tem o que fazer, né? Capaz que ele ia ficar só tirando fotografia, né? Fazendo aquele todo estereótipo de Rambo, assim, não. super mocinho, assim. Tu imagina o que ia ser o filme se ele tivesse aceitado fazer isso? Ele chega lá, tira umas fotos, vai embora. Tira uma foto, patrocínio da Kodak, né? Tu nem sabe o que é o da Kodak, né? Os mais novos não sabem o que é Kodak. Se fosse patrocinado pela Kodak, quem sabe, terminava tudo tirando foto ali, acabava o filme e beleza, né? Mostrar umas fotos assim bonitas, assim, né? Olha só, essa câmera é boa. Mas na verdade, assim, ele encontrou os prisioneiros, né? Aí existe toda uma dinâmica ali que não cabe, não vamos falar sobre o detalhamento, mas no final da história é um filme interessante, né? É um filme interessante, é um filme que retrata parte da guerra. Eu sempre fico pensando, né, em Guerra do Vietnã. Quando a gente pensa em Guerra do Vietnã, eu lembro dos filmes do Rambo, porque eu lembro daquele tipo de situação, aquele tipo de selva, né, aquele tipo de adversidade gerada pelo clima, pela vegetação, pela geografia, né?
Então, dá pra gente conseguir ter uma noção disso dentro do Rambo 2. Eu acredito que é um filme que retratou muito bem esses aspectos. É um filme de ação, né? Um filme de super-herói, vamos dizer, né? Não declarado, mas é um filme de super-herói. Tenta imaginar que é um homem sendo o alvo único de outros 50 homens que atiram todos eles com metralhadoras, né? Isto é, ele está recebendo rajada de todos os lados. Todos os filmes do Rambo é tipo assim, um exército contra o Rambo. Tipo, é um cara contra todos os inimigos, assim, todo um exército e o mocinho vence. Né? E o exército com mira de Star Troops, né? Stormtroopers lá. Todos eles de mira de Star Wars. Star Troops, né? Porque os caras têm uma mira, né? Ele está num local elevado, isso é feito para levar tiro, né? Todo mundo atira nele e ninguém acerta. E ele não desperdiça tiro nenhum. É um tiro e um morto praticamente, né? Tu olha... Quando ele dá tiro, quando ele não te mata, sei lá, com uma faca ou uma corda, assim. Então, o Rambo 2 é um bom filme, né? Na minha opinião, né, o Rambo 1 ele é o melhor no que se refere a filme em si, da franquia. Dos 4 filmes, o Rambo 1 é o melhor filme. Mas se nós entendermos assim uma subcategoria dentro dessa questão e falarmos assim, filme do Rambo, né? O Rambo 2 é o melhor filme do Rambo, tendo ele como super-herói, porque no 1 ele não era um super-herói. No 2, no 3 ele é um super-herói, no 4 mais ou menos ainda é, né? Não dá para dizer que ele perdeu isso, ele ainda tem essa condição de super-herói. Mas vamos agora passar para o Rambo 3. Rambo 3 eles trabalham sobre a temática Afeganistão, tem todo um cunho político ali, né? O Sylvester Stallone ele gostou desse tipo de relação, de transportar isso para dentro dos seus filmes, tanto que ele já havia feito uma crítica à União Soviética, né? No Rock 4, sim, né? Acho que é no final, né? No discurso final dele. No discurso final, né? Ele tem toda uma demagogia ali, né? No meu julgamento, né? Demagogia no meu julgamento, mas assim, tem toda uma preocupação, né? No final do Rock 4 ele tem toda uma preocupação de falar, né, sobre essa questão ali que era o ápice da Guerra Fria, e ali depois, né, também ainda com esse embate entre Estados Unidos e União Soviética, lembrando que a União Soviética, ela de certa forma ela tinha assuntos mal resolvidos com o povo do Afeganistão, e os Estados Unidos, por sua vez, dava todo o amparo, o suporte necessário para a resistência, né, dos rebeldes afegães, né? Não faço ideia. Mas é isso aí, sim. Tá? E é engraçado, porque depois daquilo, né, os Estados Unidos rompeu relações com o Afeganistão, houve uma série de problemas diplomáticos ali, mas naquele momento, naquele filme, os Estados Unidos e o Afeganistão eram mocinhos e a União Soviética, como sempre retratada, né, como sendo o bandido, como sendo os malfeitores, né. É um filme que ele dá continuidade ao que é falado no Rambo 2 e 3, né, a maneira de contar a história ela é muito parecida, mas eu considero que o Rambo 2 ele é superior, né? Ele é superior, apesar do Rambo 3 ele ter um orçamento maior, né? Ter tido um investimento maior. Sylvester Stallone já era bem mais conhecido também, né? Ele já era um ícone, né? Metade do investimento do filme vai do Sylvester Stallone. Mais ou menos isso, né? Vamos pegar metade do orçamento, pagar o Sylvester Stallone e a outra metade vamos fazer o filme, né? Mas os dois filmes eles são parecidos, né? Tanto, eles acabam de forma muito parecida, inclusive, né? Um acaba com o Rambo 2, Sylvester Stallone, o Rambo, né? Está caminhando de costas, né? Se afastando do coronel. E não para lugar nenhum, aliás, né? E sem nada, né? Sem camisa ainda, né? Eu fico pensando, quem em sã consciência acha uma boa ideia ir para a selva sem camisa, né? Eu não consigo imaginar, porque tem tudo que pode te arranha, né? Na selva, né? E tudo que quiser te picar, assim, não tem nada impedindo, assim, tipo, tá ali, mosquito, cobra, o que quiser. Exatamente, né? Sem falar naquele fator frio, chuva, enfim, adversidades no geral. Mas assim, o final do Rambo 2 acontece esse distanciamento do protagonista, né? Ele se afastando de costas, caminhando para o limbo, né? E no 3, algo parecido, só que daí acontece dentro de um jeep, tá o Rambo, o Trautmann e os dois novamente, né? Se distanciando, né? Só que é uma jogada de câmera diferente, mas a intenção ela é praticamente a mesma. No Rambo 4
é um filme bem mais adulto, né? É um filme sangrento, né? Foi um filme que foi um marco para a época, mostrar de forma tão explícita, né? A guerra em si, a matança. Antes disso o público tinha ficado impressionado com o resgate do soldado Ryan, que tinha sido um filme que tinha retratado. O Rambo 4 é o filme que o Rambo é de um barquinho lá, né? Que ele é um barqueiro. Ele veio lá na Tailândia, eu acho. Na verdade o Rambo ele tem um apego muito forte com a Tailândia, porque desde o Rambo 2 ele foi para a Tailândia e ele não conseguiu mais sair de lá. Né? No Rambo 2 ele está na Tailândia, no 3 ele está na Tailândia, no 4 ele vai para um outro local, que eu não lembro muito bem ao certo, acho que é um país fictício, né? Criado no filme, eu não lembro também, mas ele parte, se eu não me engano, também da Tailândia, e o lugar ali é ambientalizado, e se não é, foi gravado na Tailândia, sabe? Porque aquilo ali é a Tailândia, não tem como dizer que não é a Tailândia. Né? O Rambo 4 é um filme diferente, né? Ele não agradou tanto a boa parte dos fãs da franquia, mas as pessoas também não entendem, né, que o protagonista ele envelhece, né, o ator ele envelhece, não dá para tu exigir que o Rambo fosse aquilo que ele era na década de 80, né, não tem como, né, ele já é um senhor com 60 e tantos anos, então é de se esperar que ele vá se comportar dessa forma, mesmo que ainda assim preserve alguns aspectos de super-herói, de força sobre-humana, de inteligência, de velocidade. Poderia também tirar todo o estereótipo de Rambo, de super soldado ali, né? E a precisão também absurda, né? Forjar a própria faca, são algumas coisas, né? Mas é isso aí. Quem nunca assistiu Rambo, nós recomendamos que você faça uma maratona dos 4 filmes. Tem tanta gente que nunca assistiu Rambo, né? Mas eu acho que quem sabe não tenha assistido os 4 filmes, né? Eu acho que eu não conheço ninguém que não tenha assistido pelo menos um, mas eu conheço muita gente que não assistiu a algum deles, né? Então, é interessante você fazer uma maratona, assistir os 4 filmes, né? Não vai ser um tempo perdido, vai ser uma experiência bacana, uma experiência legal, mesmo que não seja o teu gênero predileto. E assistir também em sequência, assim, principalmente entre o fim ali do 1 e o início do 2 ali, que se conectam direitinho e tudo mais. Eu acho que é os únicos que se conectam, o fim do 2, porque no final do 2 ele está indo embora e no 3 ele está no mosteiro, né? Então é uma coisa, dá para entender, mas não tem uma ligação direta. No 1 pro 2 tem, né? Mas então, fica aí a nossa dica, assista a franquia, assista os 4 primeiros filmes não dá, né? Não. Mas então aí fica a nossa dica, né? Os 4 filmes do Rambo são ótimos filmes, excelentes filmes para quem curte, para quem gosta do gênero, para quem tem curiosidade. Tem as horas de ação, tem as horas que o Rambo dá uma de MacGyver, tem umas horas que tu vai poder rir, é um filme bem completo, assim. Isso aí, estamos na expectativa do 5º filme, né? Não sabemos muito bem o que esperar, né? Eu confesso que eu tenho um pouco de receio, né? Quando tu encerra bem uma franquia, de repente tu tenta ressuscitá-la, tu tenta fazer algo mais, um anexo, um puxadinho aqui e ali, a chance de tu estragar é muito grande, mas, né, Rambo... Tipo Jason Max, assim... mais ou menos isso, mas Rambo é Rambo, né, e se tem alguém que merece os créditos aí, né, é este personagem aí que foi o ícone da década de 80. Aí, falar sobre algum outro filme? Aproveitar o embalo. Não sei se a gente tem outro filme pra falar, né? Tipo, que a gente tenha na mente, assim. Não que Rambo 2, não que Rambo eu tinha muito na mente, né? 1, 2, 3 e... Sobre? 2, legal. Gostei. Muito bem, galerinha. Estamos agora com uma grande expectativa, né? Temos a continuação do Creed, né? Um filme que chegou de uma maneira despretensiosa, nós particularmente tínhamos uma certa hesitação, porque essa franquia ela sofreu, né, com a 5ª parte do Rock, né, Rock 1, 2, 3, 4, tá bom, excelente, muito bom, ótimo, e houve uma 5ª parte que foi uma tragédia, né, dentro dos filmes, dos primeiros filmes, dentro dos filmes vamos compreender, vamos definir dessa maneira, assim, ó, da franquia original, porque Creed abriu uma nova franquia, né. Seria tipo uma ligação entre duas